Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Todos acharam? 2 Coríntios 5:11, assim diz a palavra do Senhor para nós. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra poderosa do Senhor, que nos apresenta esse amor que nos domina, esse amor que nos constrange. Que esse amor possa repousar em nossos corações, ó Pai, e nos encorajar a sermos fiéis servos do Senhor, firmes e fortes na Tua palavra e na verdade. Em nome de Jesus que eu choro e agradeço. Amém. Meus irmãos, como ser corajoso no trabalho do Senhor? Ou como nos motivarmos para o trabalho do Senhor? Afinal, essa era a motivação nossa para estudar essa carta, para a gente aprender com Paulo a sermos cristãos mais sinceros, a sermos cristãos encorajados àquilo que Deus nos chamou. Eu gosto muito do início do livro de Josué. Eu gosto muito de como a coisa acontece. Porque se vocês bem lembram, no Pentateuco a gente tem a história de Moisés libertando o povo do Egito, depois passando ali 40 anos no deserto com aquele povo. Eles passaram 40 anos porque o povo era bem chatinho mesmo, né? Era aquele povo que de tudo reclamava. Deus mandava pão do céu, esse pão tá ruim. Mandava as carnes, não, essa carne aqui já enjoamos dela. E o povo reclamava e por isso eles acabaram ficando ali 40 anos. Mas acontece então que eles chegam na terra prometida e Moisés está morto. E eles pensam: como é que a gente vai conquistar essa terra prometida? Como é que a gente vai conquistar isso aqui? Então Deus vai lá e escolhe alguém para liderar. Deus escolhe alguém para fazer uma obra, Ele escolhe Josué. E eu fico imaginando como Josué ficou. Imagino o susto de Josué. Josué, um jovem que foi colocado aí diante do governo, diante das promessas de Deus. Deus deu uma tarefa para ele. E eu fico pensando que talvez Josué tivesse sentido algum senso de inadequação. Ele se sentisse: Deus me chamou para isso aqui, mas eu não me sinto preparado para isso. E é talvez assim que a gente se sinta também, né? Sem preparo para trabalhar para o reino de Deus. Talvez a gente pense, a gente ouça aqui que Deus nos chamou para uma obra, que Deus nos chamou para fazer algo para Ele, e você pense: não é possível, Deus escolheu errado. Deus podia ter escolhido qualquer um, escolheu eu. Sim, escolheu você. E quando Deus fala para Josué, Deus diz: ser forte e corajoso, não tenham medo, não fiquem assustados, porque eu, Senhor seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a palavra de Deus: não tenham medo, ser forte e corajoso. E esse texto aqui de 2 Coríntios nos ajuda a pensar em como a gente pode ser forte e corajoso no trabalho do Senhor, como o trabalho do Senhor pode nos fortalecer. Porque percebam, essa carta de 2 Coríntios é uma carta que está lidando e que está tratando com o tema da autoridade de Paulo.
A grande questão ali é que tinha gente ali que questionava Paulo, que achava que Paulo talvez não fosse um bom apóstolo, não fosse um apóstolo de verdade. E ele então escreve essa longa carta para poder mostrar que sim, ele é um apóstolo de verdade, ele tem essas credenciais. E não apenas ele, a gente pode aprender a ser motivado por meio da vida dele. É assim então que por trás de cada uma dessas metáforas que a gente tem visto, que a gente viu, a metáfora do bom perfume, a metáfora da carta viva, a metáfora dos vasos de barro, Paulo está pegando ele mesmo como exemplo. Ele pega a própria vida dele, a própria experiência dele, e mostra como é que aquilo valida a experiência cristã. Por trás de cada uma dessas coisas tem esse alvo. E chega no clímax que a gente viu semana passada, que a grande promessa, o grande alvo da vida cristã é a ressurreição. O fato de que Deus renovará todas as coisas e nós seremos ressuscitados com Ele. Agora, Paulo está voltando a tratar desse aspecto mais prático, o aspecto de: vocês querem realmente achar que eu estou me recomendando? Então ele volta a falar disso. E ele mostra aqui então o porquê disso, o porquê que ele faz o que faz. Porque percebam, a grande coisa aqui é que ele larga tudo o que tem para viver de cidade em cidade, passa por sofrimentos de todos os tipos e diz: isso é o Evangelho. E as pessoas que veem aquilo pensam: não, isso não pode ser o Evangelho. Porque os falsos profetas já naquela época pregavam um evangelho de coisas deste mundo, um evangelho de coisas que estavam bastante arraigadas aqui. E aí a gente pergunta: por que Paulo então não só sofre e vive esse sofrimento, como a gente vê como um tema bem importante nessa carta, o tema do sofrimento, mas por que ele vive isso e ainda diz para a gente que esse é o modo correto de viver? Por que Paulo se submete a essas coisas? E Paulo então ele vai voltar a esse assunto e vai trazer para a gente dois grandes argumentos, duas grandes forças, duas grandes motivações para o ministério dele, e que isso também pode ser duas motivações para nós, para aquilo que Deus nos chamou a ser, para aquilo que Deus nos chamou a fazer. A primeira dessas coisas está logo aqui no versículo 11. Conhecemos o temor do Senhor, que é o temor do Senhor. Paulo está querendo dizer que seu ministério se pauta naquilo que é o temor do Senhor, que é aquilo que é o medo de Deus, vamos dizer assim, e não no medo dos homens, não no temor dos homens. Paulo está querendo dizer que sim, ele procura persuadir os homens, ele procura convencer as pessoas, e ele tenta convencer aqui os próprios coríntios dessa verdade dele. Mas Paulo está dizendo que sim, ele tenta convencer, mas ele não está se justificando. Paulo está dizendo: eu não preciso me justificar porque Deus me conhece. Eu não preciso me justificar porque eu sou movido pelo temor do Senhor. E essa expressão é uma expressão importante. Se você já leu ali Provérbios, Salmos, a literatura de sabedoria da Bíblia, você vê que uma coisa que é repetida sempre é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você deve estar se perguntando: então quer dizer que a gente tem que estar com medo de Deus? A palavra aqui de temor, ela engloba medo, mas ela engloba também, naquela perspectiva, algo maior. Engloba um certo tipo de susto, engloba um certo tipo de maravilhamento. Sabe, quando você vê a grandeza do mundo, a grandeza do universo, a grandeza das coisas, e você é tomado por um assombro. Esse é o tipo de temor do Senhor, aquele que olha para Deus e que pensa: meu Deus, Deus é grande demais. E isso é tanto perigoso para mim, quanto também em algum aspecto maravilhoso. Eu me lembro muito, quando eu falo do temor do Senhor, das Crônicas de Nárnia, uma passagem que a Lúcia, a pequena Lúcia, isso é num livro que ela já está um pouquinho mais velha, né? Ela conversa com alguém sobre Aslan e alguém pergunta: mas você não tem medo de Aslan? E ela diz: é claro, afinal ele é um leão, mas ele é o Aslan, ele também é meu amigo. Percebe? Ela sabe que está diante de alguém que é poderoso, grande, que pode simplesmente fulminá-la. Mas ela também sabe que esse homem grande,
esse leão grande é também amigo dela, é alguém que quer intimidade com ela. Isso é uma espécie de temor filial, um respeito que se tem para com esse Deus, esse respeito que envolve um certo medo, mas também um certo maravilhamento. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que esse respeito que ele tem por Deus, esse temor que ele tem por Deus, ultrapassa o temor que ele tem pelos homens. Porque repare, muitas vezes nós somos movidos pelo temor dos homens. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo por causa do temor dos homens. Nós muitas vezes não somos sinceros em nossas opiniões. A gente está no ambiente, a gente tem uma opinião, aqui se eu falar isso aqui vai ser execrado. E a pessoa então muda a opinião, fala outra coisa. Ou então a gente tem vergonha de pregar o evangelho, porque a gente está no ambiente e a gente pensa, se eu falar isso aqui, se eu falar aqui de Jesus, as pessoas vão me enforcar. Vai ser um lugar perigoso, porque a gente fica com medo do que os homens vão achar. E o que Paulo está querendo dizer é que isso é errado. Paulo está sendo atacado por pessoas que não entendem o tipo de ministério que ele é chamado a ser. E Paulo poderia talvez, diante disso, chegar para os coríntios e pregar um outro tipo de mensagem, ou então pregar um outro tipo de palavra, ou então viver de outro modo. Mas Paulo está se recusando a tentar mudar o seu chamado por causa da sua mensagem. Paulo ele está dizendo, olha, não faz sentido eu tenho esse temor dos homens, se o que importa é o temor de Deus. O que Paulo faz então? Ele continua temendo a Deus e faz aquilo que ele é chamado a fazer. Ele faz aquilo que ele é chamado a fazer. Ele faz sem medo. Ele é corajoso. Por quê? Porque ele sabe que o que importa de verdade não é o temor dos homens ou a opinião dos homens, mas a opinião que Deus tem a respeito dele. E isso é tudo que importa. Mas aqui eu preciso fazer um disclaimer, porque às vezes a gente tem na internet da vida, alguma coisa na vida, na própria realidade das nossas mesmas, as pessoas quando elas caem em algum julgamento público. Todo mundo já viu uma celebridade que cai em algum escândalo, fez alguma coisa de errada, e aí todo mundo começa a lixar, e o que a pessoa diz? Só Deus pode me julgar. Já viram isso? E às vezes a gente vê essa frase e fala essa frase, e pode parecer que Paulo está querendo dizer que é algo desse tipo. Mas separe, porque quando alguém diz só Deus pode me julgar, e a gente vê a pessoa num pecado profundo, o que talvez a gente tenha que perguntar para a pessoa é: ok, só Deus pode te julgar, mas isso não te assusta? Porque as pessoas tratam só Deus pode me julgar como se fosse, Deus me conhece, sabe quem eu sou, então eu posso viver do jeito que eu quiser, posso cair na farra, posso fazer tudo aquilo que eu quiser, porque Deus me conhece. Deus conhece meu coração de verdade. Mas separe que essa percepção não é certa, porque essa ideia que Paulo está querendo trazer aqui não é de quando a gente faz alguma coisa errada e a gente é alentado pelos outros. Obviamente que eu não estou incentivando ninguém a ficar cuidando da vida dos outros, a ficar julgando na internet a pessoa que, sei lá, fez alguma coisa burra e alguma coisa que é contra a palavra de Deus. Não estou querendo incentivar as pessoas a isso, mas estou querendo incentivar uma reflexão, porque nós vivemos num mundo que nessa de que só Deus pode me julgar, as pessoas perderam o temor do Senhor. Porque se só Deus pode me julgar, se é Deus que pode me julgar de fato, e tem pessoas de Deus me alertando que o meu caminho não agrada a Deus, isso é perigoso. Porque se só Deus pode me julgar, a pergunta que tem que ser e que tem que estar no nosso coração é: será que a minha vida é agradável a Deus? Será que o meu viver passa pelo critério daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus ama? E isso aqui era o parênteses que eu queria abrir. Mas mais do que isso, a gente precisa se perguntar se a nossa pregação do Evangelho é também ou não agradável a Deus. Porque quando a gente pensa na pregação, o maior medo que a gente tem muitas vezes é: o que o outro vai pensar de mim? O que a pessoa que eu vou pregar vai falar? Será que eles vão ficar falando nas minhas costas: olha ali o crente? Será que eles vão ficar falando? E Paulo está marcando aqui, está querendo dizer para a gente que não. A gente tem que pregar o Evangelho pelo temor de Deus, pela obediência a Deus. A gente não muda a mensagem.
A gente não muda a mensagem de acordo com quem a gente está falando. A gente não tem que ter esse medo, a gente tem que ser encorajado. Paulo diz aqui, se enlouquecemos é para Deus. Se os outros vão me chamar de louco, então, que eu seja louco. Mas que essa loucura venha de Deus. Que eu seja louco porque Deus me chamou para ser louco neste mundo. Porque Deus me chamou para viver uma vida que é muito diferente da vida que os homens querem que eu viva. E Deus nos chamou para isso. Mas se nós não recebemos o juízo, é para vocês. Porque Paulo está querendo dizer aqui é que ele não se importa de ser chamado de doido. Ele não se importa que os homens o olhem e o vejam como um maluco, ou como crente, ou como a pessoa errada. Deus, ele quer, Paulo, ele quer, e ele diz que Deus se importa mais com o coração. E ele diz que crer nisso, crer na palavra dele, é uma resposta àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Porque muitas vezes a gente é muito preocupado com a nossa aparência, e isso é o temor dos homens. Aparência aqui, eu não estou falando de aparência física, de pessoas que querem ficar mais bonitas, embora isso possa ter muito a ver com a nossa sociedade. Mas aparência no sentido de que, como os homens me veem, como eu sou enxergado pelo mundo. E o que Paulo está querendo dizer é que o temor do Senhor o motiva e faz a gente ser motivado a não se importar com o que os homens pensam de mim, ou com o que os homens pensam de nós, o que o mundo pensa de nós, mas a pensar o que Deus pensa de nós, o que Deus tem por nós, o que Deus olha para a gente quando nos vê. Essa é a grande preocupação. O temor dos homens se preocupa demais com a aparência. O temor dos homens nos faz ficar preocupado demais com que roupa que eu vou vestir, com o modo como eu vou me comportar, com o modo como eu vou agir, como os outros vão me interpretar, e a pessoa fica totalmente preocupada disso, e isso acaba sendo uma futilidade danada. É por isso que nesse mundo de hoje a gente vê tanta hipocrisia nas redes sociais. A gente vê tanta gente sinalizando virtude, tanta gente falando, é assim, assim, assado, e tal, mas aí quando ela pega alguma coisa, ela é cancelada, porque o cancelamento vai de acordo com o tamanho da sinalização dela, da aparência que ela queria ter. Lembro de uma vez que na internet teve uma moça vegana que não come nada de origem animal, né? E ela era aquela pessoa assim, altamente radical, e ganhou a vida produzindo sobre veganismo, ensinando receita e tal. Foi viajar, alguém tirou uma foto dela viajando com um peixinho no prato dela. Imagina o cancelamento que a pessoa sofreu. Mas por quê? Porque ela queria viver da aparência, mas o coração dela não estava na verdade daquilo. E isso é muito importante, gente. A gente precisa ter o nosso temor baseado em homens, em Deus, não em homens. Ups. É bom que refresca. Mas, irmãos, tem uma história muito interessante com um pregador chamado Hugh Latimer. Ele foi pregador diante do rei Henrique VIII, na Inglaterra. Ele foi um grande homem de Deus. E no aniversário do Henrique VIII, ele foi chamado a pregar naquela corte. E Henrique VIII era aquele homem, aquele rei, que era cheio das imoralidades. Tinha a esposa dele, mas vivia nos bordéis, promovia orgias, promovia as coisas mais sem sentido ali na corte da Inglaterra. E então esse Hugh Latimer foi chamado a pregar no aniversário do rei. Ele chega então e ele começa a pregar contra a imoralidade sexual, ele começa a pregar contra os bordéis, ele basicamente começa a pregar contra tudo aquilo que o rei fazia. Ele começa a pregar e ele não tem medo de pregar. O que acontece então é que ele estava escalado para pregar de novo no outro domingo diante do rei, e o rei manda dizer para ele: você controla a sua língua, se semana que vem você não se desculpar, você será morto. Então passa uma semana e ele ora, ele reflete, e quando ele chega ali, ele diz e começa a pregar, e ele diz: olha, eu sou aqui diante do grande rei Henrique VIII, o Senhor da Inglaterra e do Reino Unido, e aquele que pode me matar, pode cortar minha cabeça, dependendo do que eu falar aqui hoje. Mas eu também estou
diante do Senhor, o Rei que fez os céus e a terra e que é soberano sobre tudo isso, aquele que pode colocar não somente meu corpo, mas a minha alma no inferno. E é diante desse Rei que eu prego. Ele foi e pregou a verdade. Ele foi e pregou contra o rei e contra aquilo que o rei fazia, contra os pecados do rei. E o que aconteceu? Ele foi morto? Não. O rei passou de alguma maneira a admirá-lo ainda mais. Afinal, um rei que está sempre acostumado a viver paparicado e gente que diz somente aquilo que ele quer ouvir, ele foi confrontado com alguém que não tinha medo de dizer a verdade, e a verdade de Deus. E é assim que tem que ser, meus irmãos. Isso que é o verdadeiro temor de Deus. O temor de fazer a coisa certa, porque nós estamos diante da pessoa certa, daquele que sonda mentes e corações, daquele que é o verdadeiro Deus. E é esse Deus que está diante de nós o tempo todo. É esse Deus. E essa é a primeira coisa, o temor do Senhor. Mas o segundo ponto que Paulo está chamando a nossa atenção é o próprio amor de Cristo. Perceba aqui no versículo de número 14, ele diz: pois o amor de Cristo nos domina, ou na tradução de alguns, nos constrange, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morremos. O encorajamento de Paulo não é somente baseado no fato do temor do Senhor. Isso é um ponto. É algo que a gente precisa ter consciência. O fato da presença de Deus em nós o tempo todo. O Deus que não tira os olhos de nós. E que nós somos o palco e o alvo do teatro para Ele. Deus é a nossa maior e mais constante audiência. A gente precisa ter consciência disso. Mas o segundo ponto de Paulo é que ele também o faz assim. E ele vive desse modo. E ele é encorajado pelo próprio amor de Cristo. Não é apenas o temor de Deus que o liga profundamente ao Evangelho, mas é também a compreensão de que ele foi amado, de que ele foi amado de maneira tão grande, que agora ele se vê nessa obrigação. O amor de Cristo nos domina. Outra tradução é constrange, poderia ser traduzido também com o amor de Cristo nos obriga. Todas essas ideias estão apontando para algo importante. O pregar de Paulo brota da certeza de ter sido amado. O constrangimento é geralmente associado com uma emoção negativa, mas não precisa ser. Por exemplo, a Alessandra essa semana, aqui no estudo bíblico, ela contou pra gente que tinha uma amiga dela vendendo rifa, e que ela achou a rifa meio cara, mas que ela se viu constrangida a comprar, porque a pessoa estava no meio de todo mundo e falou assim: Alessandra, vem cá, compra uma rifa aqui. Eu devo ter falado da causa, não sei qual que era a causa, né? Compra uma rifa aqui para poder ajudar crianças carentes. Aí a pessoa disse isso. Quem que quer passar como alguém que não quer ajudar as crianças carentes, né? Por quê? E ela se sentiu tão constrangida a doar, a dar e comprar aquela rifa. Ela se viu então nessa obrigação. O constrangimento então não precisa ser algo negativo, mas ele pode brotar de uma sensação de dever. Aconteceu algo tão grande comigo, então que eu devo responder. É uma sensação que nos encoraja. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. O amor de Cristo é o que nos faz viver para Ele de modo total e completo. Paulo tira força e tira coragem para agir. Paulo tira força e coragem para fazer alguma coisa pelo simples fato de que ele foi amado. Deus me ama. Cristo me amou. Cristo me amou porque Ele morreu por mim. E porque Cristo me amou, eu não preciso ficar dominado por isso. Eu sou dele. E agora eu posso ser saciado nesse desejo de ser amado. Porque o nosso coração, meus irmãos, deseja fortemente ser amado. Esse é um dos maiores desejos do nosso coração. Ontem com os jovens a gente discutiu muito sobre isso, né? E a gente viu que o que motiva muitas vezes o nosso coração é o desejo de ser amado, de ter alguém que nos ame completamente. E o temor dos homens surge desse desejo de ser amado. O que você quer quando você não fala a verdade para alguém porque você tem medo dela? A aprovação dela. Você quer de algum modo que ela te ame. E então te angustia e te enche de vergonha a ideia de que você não vai agradar aquela pessoa. Então você é dominado por esse temor dos homens, mas o amor de Deus nos livra do temor dos homens, porque o amor de Deus nos livra desse desejo de ser amado pelos homens, porque o amor de Cristo nos constrange. Cristo morreu por mim.
Esse desejo de ser amado, ele é completado, satisfeito em Cristo. Ele preenche nosso desejo por afeto. Cristo me amou e ele foi até o fim por isso. Esse é o ponto aqui. Paulo ele fala da própria morte de Cristo. Cristo nos amou tanto que ele morreu por nós. E porque ele morreu por nós, eu sou então amado. E a grande questão é como é que a gente responde esse amor? Sendo gratos, mas tão gratos que agora a gente faz tudo o que ele pedir para nós. Pensa, gente, numa pessoa que, sei lá, você não tinha casa nenhuma. Aí chega alguém aqui e te dá uma mansão e te diz assim: eu estou te dando essa mansão, eu estou pagando aqui as contas da mansão eternamente para você, e estou te pagando os empregados da mansão, porque a mansão é grande, né? Então, para limpar aqui deve ser terrível. Estou pagando aqui os empregados para limpar para você, estou pagando tudo aqui, você vai ver nessa mansão, no luxo, e ok. Agora eu quero só que você faça um favorzinho para mim. Você vai ali na tal cidade resolver algo para mim. Você iria? Iria, né? Porque às vezes é tão grato por aquela pessoa que talvez não tenha nada que aquela pessoa te peça, que você não se sinta constrangido a fazer. Afinal, aquela pessoa já te deu tanto, né? É mais ou menos essa ideia que Paulo quer trazer para a gente. Deus nos deu nova vida. Cristo nos dá uma vida nova. E por isso a gente é constrangido a obedecer. Como a gente pode falar não a algo que Deus pediu? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter, meus irmãos. Porque o legalista é aquele que pensa: eu sou amado, eu obedeço e por isso sou amado. Porque tem gente que acha que pode comprar o amor de Deus pela sua obediência. Mas a lógica da graça, a lógica do Evangelho é: eu sou amado, por isso obedeço. Nós obedecemos porque Deus nos amou. Muitas vezes quando a gente fala de renúncia na vida cristã, quando a gente fala de abandonar pecados, a gente pode pensar de um modo muito legalista: se você não abandonar os seus pecados, se você não fizer isso, se não renunciar a isso, você não vai ser amado por Deus. Mas a lógica tinha que ser o contrário. A lógica tem que ser: eu sou amado, Deus me amou. A prova de que Deus me amou é Jesus Cristo na cruz. E quando Cristo me ama, não tem nada que Ele não me mande, não tem nada que Ele me ordene, não tem nada que Ele mande eu sacrificar que não seja digno de ser sacrificado, que eu obedeço. Porque assim, a nossa obediência aos mandamentos de Cristo vem do seu amor por nós. E é por isso que a gente prega o Evangelho. É por isso que Paulo tem um modo de vida tão típico. Por isso que Paulo tem uma vida tão consagrada. Porque ter uma vida consagrada diante de Deus é você entender que você foi tão amado, que Deus agora é seu dono completo. Sabe, é isso que Ele fez. A narrativa do Evangelho nos transforma, ele argumenta isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O amor de Deus lança fora todo medo. A gente rompe com os nossos padrões, com as nossas formas de pensar, com a nossa vergonha, com o nosso temor dos homens, e a gente se transforma em nova criatura, porque Cristo nos amou. E como alguém que foi amado por Cristo, como alguém que agora é nova criatura, que foi transformado, a gente é justamente chamado a viver isso, a experimentar isso, essa graça que vem do amor de Deus, essa obediência que brota dele primeiro. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, eis que todas as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Agora a gente anda em novidade de vida, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E a gente pode descansar e encontrar coragem nisso. Paulo está meio que respondendo aqui: por que eu prego? Por que eu lido com tudo que eu tenho que lidar? Por que eu passo esses apertos todos? Porque Cristo me amou. E porque Cristo me chamou para fazer. E o chamado de Cristo é diferente para cada um de nós. Mas a gente precisa entender que cada um de nós somos sim chamados a alguma coisa. Cada um de nós somos chamados a renunciar a algum pecado específico. Cada um de nós somos chamados a renunciar a coisas específicas. Cada um de nós é chamado a abrir mão de alguma coisa. Eu, por exemplo, tive que abrir mão do convívio da minha família, dos meus amigos, para estar aqui. Eu não estou reclamando, mas é um chamado que Cristo teve para mim.
E eu entendi isso, e por isso eu vim. Mas Deus também chama cada um aqui para alguma coisa. Deus chama cada um de nós, não para a gente simplesmente vir aqui domingo após domingo e pronto, mas para que a gente seja luz desse mundo, para que a gente seja essa carta viva de Deus. E é essa carta viva de Deus que Deus transforma e que Deus está escrevendo, é o que Deus nos chamou para ser. Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito único, cada um com as suas dores, sim, cada um com as suas lutas, cada um com as suas renúncias, mas sim sendo chamado a fazer da sua própria vida um palco para a glória de Deus, para o nome de Cristo, para que outras pessoas também sejam escritas pelo dedo de Deus, para que outras pessoas sejam também transformadas. E esse é o propósito de tudo isso, esse é o propósito de Deus. É para isso que Deus nos liberta do temor dos homens, é para isso que Deus nos ama tanto, para que nós, sendo amados por Ele, pudéssemos agora ser chamados para as boas obras que Ele preparou para nós. E esse é o que a gente precisa fazer diante disso tudo. O que a gente precisa fazer diante disso tudo? Cristo nos chamou para uma obra, para a gente assumir um compromisso. Cristo nos chamou aqui em Abaeté a ser alguma coisa, a fazer alguma coisa em prol do reino. E a grande questão é, o que a gente está fazendo? Será que a gente não está parado demais? Como o Vilmar bem disse aqui no início da liturgia, será que esses bancos vazios aqui na nossa frente não são vazios por nossa causa? A gente precisa se perguntar sobre isso. A gente precisa pensar um pouco sobre isso e falar, por que não convidar mais, ser mais ousado na palavra, ser mais ousado na pregação, trazer pessoas para poder vir ouvir e assim ir transformando o mundo, assim transformando essa cidade. Porque assim nós só podemos fazer isso diante dessas duas certezas. Deus está aqui presente, me olhando e me vendo o tempo todo. A minha vida é diante da face de Deus, Corandel. Minha vida é diante de quem Deus é. Ele está me vendo e se tem alguém que eu devo temer, se tem alguém que eu tenho que, para quem eu vou prestar conta das minhas palavras, dos meus atos, é esse Deus. Mas ao mesmo tempo, esse Deus é o Cristo que nos ama, que nos chamou a fazer parte disso. Sabe? Às vezes a gente acha que o trabalho de evangelização é algo pesado demais, ou algo que a gente não consegue fazer, ou a gente não consegue ver como é bom participar disso que Deus está fazendo, porque muitas vezes a gente encara mais como um trabalho ruim a ser feito do que com um privilégio que Deus nos deu. Deus podia ter escolhido anjos para pregar a palavra dele. Jesus disse, brincando, que se a gente não falasse, até as pedras clamariam, né? Deus poderia ter feito pedras clamarem, mas Deus quer que você pregue, Deus quer que você fale, Deus quer que você haja, Deus quer que você testemunhe. E isso que está diante de nós. Amém, irmãos? Oremos então. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado.